Olá, segundo ano, tudo bem? Quanta saudade de vocês. Eu resolvi gravar alguns vídeos para fazer uma correção rápida da lista com questões de vestibulares e questões do Enem que eu passei para vocês, tá certo? Vamos começar? Questão 1, Enem 2012. Texto 1. Anaximenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e ainda mais condensadas transformam-se em água. A água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Esse texto faz referência a Anaximenes de Mileto, um filósofo pré-socrático que defendia que o ar era a origem de todas as coisas. Texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Com parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina ou de algum dos quatro elementos, como ensina Jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão a impressão de que querem ancorar o mundo numa teia de aranha. Já o segundo texto faz referência à filosofia medieval, que acreditava que a origem de todas as coisas estava em Deus. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaximenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que, letra A, eram baseadas nas ciências da natureza? Não. O texto 1 pode até ter uma relação com as ciências da natureza, porque é um texto que faz referência a um filósofo da natureza, que tentava explicar o mundo e o universo através de elementos naturais. Mas o texto 2 não. O texto 2 faz referência à filosofia medieval, que acreditava que a origem de tudo estava em Deus. B. Refutam as teorias de filósofos da religião. O texto 2 é uma prova viva da filosofia ligada à religião. Então a B está falsa. C. Tinha origem nos mitos das civilizações antigas. O texto 1 faz referência a uma situação que tenta fugir do mito. E o texto 2 também não faz referência a nenhuma mitologia antiga. Defende uma filosofia ligada à religião. Então, a letra C, falsa também. Letra desculpa, postula um princípio originário para o mundo, verdadeira. Letra D, questão 1, letra D. O texto 1 acredita que a origem de tudo está no ar, e o texto 2 acredita que a origem de tudo está em Deus. Então a letra D é verdadeira. E letra E, que a gente já sabe que é falsa, defendiu que Deus é o princípio de todas as coisas. Essa letra E está correta se for analisada com base no texto 2, mas está falsa sendo analisada com base no texto 1. Então, por isso que ela não é a resposta da questão. Então, questão 1, letra D. Questão 2. Tomás de Aquino, filósofo cristão que viveu no século XIII, afirma: a lei é uma regra ou um preceito relativo às nossas ações. Ora, a norma suprema dos atos humanos é a razão. Desse modo, em última análise, a lei está submetida à razão. É apenas uma formulação das exigências racionais, porém é mistério que ela emane da comunidade ou de uma pessoa que legitimamente a representa. Esse é o pensamento de São Tomás de Aquino em relação à política. São Tomás de Aquino acreditava que deveria haver um representante, uma pessoa mais capacitada para governar o povo. Então ele era defensor de uma monarquia. Pelo próprio texto a gente consegue ter uma noção da resposta da questão. No contexto do século XIII, a visão política do filósofo mencionado retoma o pensamento idealista de Platão? Não. Vamos lembrar que São Tomás de Aquino tinha como base o pensamento de Aristóteles. Conformismo estoico de Sêneca? Não. Mais uma vez, lembrar que o grande pensador para São Tomás de Aquino era Aristóteles.
C, o ensinamento místico de Pitágoras. Também não. Pitágoras foi um filósofo da natureza anterior à filosofia clássica de Aristóteles e não era a base para o pensamento de São Tomás de Aquino. D, paradigma de vida feliz de Agostinho. Inclusive ele fala de política, não fala de virtude de vida feliz. Então também a gente desconsidera a letra D. E é conceito de bem comum de Aristóteles. Se a gente não conseguisse interpretar o texto, só em saber que Aristóteles era o pensador base do pensamento de São Tomás de Aquino, a gente conseguiria responder. Então, o texto fala que para que ocorra o bem comum, precisa haver esse governante, que tem mais poder do que os outros, né? Então, é o bem comum. E Aristóteles foi o grande pensador que influenciou a obra de São Tomás de Aquino, certo? Questão 3, questão do Enem também. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade, no pensamento, é maior do que o que existe apenas no pensamento. Da onde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, porém existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Esse texto de São Tomás de Aquino está relacionado ao fato de que o filósofo tentava justificar de forma lógica e racional a existência de Deus. Foi aí que ele criou as 5 provas da existência de Deus. O texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino, caracterizada por reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. O objetivo de São Tomás de Aquino aqui não é combater heresia, certo? B, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé, foi o que eu falei para vocês. O objetivo era dar um caráter racional, um caráter lógico, aquilo que a fé defendia, que Deus era o criador de tudo, certo? C, que a gente já sabe que está falsa, explicar as virtudes teologais pela demonstração. Não, ele não fala de virtude. D, que a gente também já sabe que é falsa, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados de forma alguma. São Tomás de Aquino tenta equilibrar fé e razão, mas é claro, é óbvio que os dogmas católicos, que os textos sagrados não podem ser questionados. É justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Não, olha o que eu falei da importância dos dogmas. Os dogmas católicos são defendidos tanto na patrística, que é a primeira fase da filosofia medieval, de Santo Agostinho, quanto na escolástica, a segunda fase da filosofia medieval, que tem como principal expoente São Tomás de Aquino. Então, questão 3, letra B. Questão 4, Enem também. Ora, em todas as coisas ordenadas há algum fim. É preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de destino, se por indústria do piloto não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim, para o qual se ordenam toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Um texto que fala mais uma vez de que o mundo precisa de um ser supremo, um ser superior, um ser que dirija todas as outras ações, um ser que dirija o ser humano. E esse ser é Deus. No trecho citado por Tomás de Aquino, justifica a monarquia como regime de governo capaz de... né? Então, por que São Tomás de Aquino defende a monarquia? Foi aquilo que eu falei para vocês lá na questão anterior. Porque ele defendia a necessidade de um governante que tivesse um poder maior do que as outras pessoas. Então, letra A, refrear os movimentos religiosos contestatórios. Quem faz, né, essa punição aos movimentos contestatórios é a igreja. Quem cuida das heresias é a igreja, certo? B,
promover a atuação da sociedade civil na vida política de forma alguma. Se ele defendia uma monarquia inclusive de caráter absolutista, ele não deseja a participação do povo na vida política. C. Unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Corretíssimo. Questão 4, alternativa correta, letra C, está relacionada à questão que a gente acabou de ver, a questão 3. O bem comum de Aristóteles. O pensamento de São Tomás de Aquino vai ser, de certa forma, aprimorado por Thomas Hobbes lá na Idade Moderna. O que é que São Tomás de Aquino dizia? Que um ser iluminado por Deus, um ser capacitado, poderia governar toda a sociedade para trazer o bem comum que era pensado por Aristóteles. D. Reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística? Não, a tradição helenística é pagã. Não era esse o objetivo de São Tomás de Aquino, que é pagão, desvinculado de religião, contra a religião. É dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Amores, vamos lembrar uma coisa, isso aqui é a Idade Média. Política e religião andam assim, ó. O que foi que eu disse para vocês quando houve a explicação do contexto histórico? Que a única instituição que podia, de fato, interferir no poder do rei, do senhor feudal, era a igreja. Então, a letra E fala de dissociar religião e política. Pelo contrário, religião e política, ó, estão juntinhas aí nesse período medieval. A gente continua no próximo vídeo. Beijo!